Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Obras Malditas, projeto do site Portal Alexandria, onde eu, Douglas Fernandes, me proponho a fazer análise de algumas obras, seja filmes ou livros, que de alguma forma movimentam o subjetivo da sociedade. Sendo esse o vídeo de número 4, nós faremos uma síntese de tudo que foi trabalhado até agora. 3 vídeos falando de 3 filmes diferentes que representam 3 movimentos filosóficos estéticos diferentes. Então, após a vinheta, se prepara e vamos nós. No projeto Obras Malditas eu analisei 3 obras que compartilham algo em comum. A primeira foi Um Cão Andaluz, de Luis Buñuel e Salvador Dalí. A segunda obra analisada foi o primeiro filme de David Lynch, Eraserhead. E a última obra, a Magnum Opus de Mary Shelley, Frankenstein. Estas 3 obras, mesmo sendo únicas e distintas, e seus autores viverem em épocas diferentes, compartilham algo em comum. Pertencem a movimentos estéticos filosóficos que buscam uma nova significação no mundo, um novo sentido. Desde o renascimento cultural e urbano, a burguesia vem crescendo, se fortalecendo e impondo seu modo de vida e seus costumes. No século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial e o Iluminismo, o capitalismo se impõe com autoridade. Estes associaram o pensamento racional iluminista, o pragmatismo científico e a eficiência dos cálculos econômicos ao espírito de progresso a todo custo e dominação cultural europeu. O espírito capitalista utilizou-se de discursos pseudo-humanistas para racionalizar, justificando a dominação de um homem pelo outro e de uma nação pela outra. A razão pura suprimia do homem aquilo que o tornava humano: seus sentimentos, sua crítica e suas errâncias. Atribuiu ao espírito humano um incessante desejo de eficiência e objetividade que não o permitia explorar alternativas. Ainda hoje vemos isso na sociedade. Se você, por exemplo, quiser fazer o curso de filosofia, com certeza vão te falar: nossa, legal, mas para que serve isso? Ou se quiser ser pintor, escritor, escultor ou qualquer outro tipo de arte, vão te perguntar: e vai viver de quê? Ou ainda, se quiser ser professor, e falo por experiência própria, vão te perguntar: e vai trabalhar de quê? Isso fica claro na sociedade quando a gente estuda a construção histórica do sistema capitalista, porque a sociedade atribui muito mais razão em trabalhar empurrando caixa numa empresa ou preenchendo papeladas no escritório do que viver desenvolvendo e pesquisando aquilo que move a sociedade subjetivamente, o que estabelece as bases objetivas para o mundo social. No filme Um Cão Andaluz, de 1929, de Salvador Dalí e Luis Buñuel, eu procurei apresentar os conceitos do movimento surrealista, um movimento filosófico estético do início do século XX, que tinha por objetivo redescobrir a arte corrompida pela burguesia. Hoje em dia, essa corrupção da arte ela é muito clara. Por exemplo, no cinema e nas produções literárias. A arte ela é pensada em uma linha de produção e consumo. Hollywood produz tanto que às vezes até sai alguma coisa boa, mas na verdade a sua finalidade é apenas vender a arte como uma mercadoria qualquer, visando sempre mais e mais o lucro, mais e mais consumidores. O surrealismo foi fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud. Procurava dar vazão ao inconsciente por intermédio da arte, e também se constitui como uma reação à racionalização humana que descambou na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Atuou em vários campos estéticos, como a literatura, pintura, escultura, cinema e muitos outros. O grande expoente do surrealismo no cinema foi sem dúvidas Luis Buñuel. Iniciou juntamente com Salvador Dalí, produzindo o filme Um Cão Andaluz. Depois produziu sozinho A Idade do Ouro, Terra Sem Pão, e por aí segue uma lista extensa de obras magníficas.
O movimento expressionista alemão tem as suas semelhanças com o surrealismo. Ambos buscam a representação do interior humano, seus sonhos, fantasias, e buscam expor uma realidade ampliada que não exclua a sensibilidade e a liberdade imaginativa humana. Colocam-se em oposição à sociedade do pós-guerra. Tiveram seu auge na década de 20 do século XX. Vão ser especificadas pela forma como trabalhar as mazelas na sociedade. O surrealismo vão explorar com base na teoria freudiana o inconsciente e vão atacar ferozmente a razão pura. Segundo os surrealistas, a arte deve libertar-se das exigências da razão e da lógica e ir além da consciência cotidiana, procurando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. O expressionismo vai materializar, de dentro para fora, as expressões de angústia do mundo em face ao avanço industrial e à sociedade corrompida pelo capital. Uma reação ao positivismo e ao progresso cientificista. Corresponde à deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza dos conflitos sociais do pós-guerra. Grosso modo, podemos dizer que enquanto o surrealismo tenta tornar a realidade mais completa, preenchendo-a de cores, sonhos e buscando no inconsciente a significação do mundo e complementaridade da própria razão, o expressionismo escancara a realidade, buscando nas expressões subjetivas um aprofundamento da realidade de forma a deformá-la para que os aspectos absurdos sejam extravasados. Abordamos esses elementos na obra de David Lynch, que representa uma perspectiva tanto surrealista como expressionista, com sua realidade extremamente deformada, extravasando os medos e anseios de um recente pai de família numa sociedade fria, feia e deformada. Por outro lado, o filme também aborda o sonho, a loucura, o subjetivo e o desejo. Mas o melhor exemplo no caso do expressionismo alemão seria o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. Ou mesmo nas artes plásticas, a pintura de Edvard Munch, O Grito, de 1893. Pouco antes desses movimentos, o romantismo gótico já cumpria seu papel na contestação da sociedade que se firma nos princípios do progresso. A literatura gótica tem seu princípio no século XVII e tem como características principais uma ambientação medieval e sombria, ligada a castelos, casarões e natureza, com personagens dramáticos e conflitantes, envolvidos em dramas sobrenaturais ou ligados a uma moral de cunho social, político, religioso, filosófico, entre outras coisas. Normalmente interligando estes a um conflito amoroso e usando de psicologia de terror e medo. Teve como revival o movimento romântico da Europa nas últimas décadas do mesmo século e perdurando pelo século XIX. O romantismo gótico é um movimento que se coloca em oposição ao objetivismo racionalista e ao iluminismo, onde os homens perdiam-se ofuscados pela luz da ciência e a busca enfadonha pelo conhecimento. Uma grande expressão desse movimento foi analisada aqui no projeto Obras Malditas de número 3, com o livro de Mary Shelley, Frankenstein, o Moderno Prometeu, e os filmes decorrentes dessa obra. Estes movimentos têm suas particularidades que não podem ser confundidas, e mesmo pertencem a períodos históricos distintos, mas, em seu todo, representam formas de questionar a sociedade e alternativas ao pensamento dominante. Por isso, de certa forma, guardadas as devidas considerações, tornaram-se obras malditas, por questionar e serem rejeitadas pelas autoridades de seu tempo. É isso aí, pessoal. Com essa síntese, eu fecho o ciclo de movimentos estéticos no Obras Malditas. Então os próximos vídeos não terão uma sequência definida. Escolherei aleatoriamente obras que representem um questionamento filosófico, social, histórico ou puramente artístico. Muitas pessoas estão apoiando esse projeto, comentando, curtindo e compartilhando. Então muito obrigado. Continuem ajudando esse projeto, comentando aqui embaixo,
deixando dicas de outros filmes que podem ser trabalhados, curtindo a página do Facebook, ou então na nossa página, no nosso site, onde tem todo esse projeto descrito e toda essa análise também está lá descrita. No site Portal Alexandria, www.portalalexandria.com, já vai direto para o site. Conheça o nosso trabalho, compartilhe, curta e ajude esse projeto a crescer. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Se inscrevam nesse canal para receber os próximos projetos. E acho que por hoje é isso. Ficamos por aqui. Então, eu e o seu Madruga agradecemos e até a próxima.